Olá, hoje vamos falar sobre as más inclinações. Antes vamos pensar algo. Qual é a base do ego inferior? O orgulho e o egoísmo. Eles é que criam e sustentam essa parte inferior de todo ser humano. E o que dá energia para o ego inferior? São as virtudes distorcidas. Então imagina que eu tenho uma virtude de fazer algo importante para o bem, mas quando eu emito essa energia, ela como que distorce, capturada pelo ego inferior. Então aquilo que era uma virtude passa a ser um vício. As pessoas muitas vezes, por não perceberem isso, confundem e, ao invés de utilizarem virtudes, utilizam vícios. Esses vícios, então, dão vida ao ego inferior, que tem como base o orgulho e o egoísmo. Ou seja, o orgulho e o egoísmo clamam pela distorção das virtudes. Bom, parece confuso, mas não é. Imagina que o espírito, à medida que ele vai evoluindo, ele vai expandindo-se como uma semente colocada para germinar. A semente tem as suas forças de crescimento. Assim também, a alma tem as suas forças de crescimento. E cada vez que ela expande, ela gera uma força nova e fortalece outras já existentes. Então, esta é a base da virtude. Então, imagina que uma alma já é benevolente, indulgente, já perdoa, ela é fiel, tem todos esses campos virtuosos em plena atividade. Mas por um momento, uma razão qualquer, ele permite que essa virtude seja distorcida. A benevolência, por exemplo, seja distorcida, então diante de um evento, diante de uma situação, ele passa a ser mal ou vibrar de maneira muito negativa. Mesmo já tendo ele a benevolência em plena efervescência, em pleno crescimento. Ora, o que é preciso então? Dá um jeito nisso. A tendência para a virtude é a boa tendência. A tendência para o vício é a má tendência. Ora, então se eu tenho completa força sobre mim mesmo, se eu elaboro essa força, se eu dou seguimento a essa força, então eu posso muito bem evitar as más tendências. Quando eu estiver próximo de uma situação, quando algo está acontecendo ao meu lado, ao meu derredor, ou da minha inteira responsabilidade, então eu posso determinar o que o coração decide. Se o coração vai decidir para uma atitude do lado da boa tendência, então eu tenho que controlar a má tendência, de forma que, nessa balança, quem governa sou eu. A grande maioria das pessoas, por talvez não pensarem assim, ou não terem esses entendimentos, elas deixam-se levar pelas ondas que o momento promove. Então, por exemplo, eu recebo uma informação e essa informação gera uma reação em mim e aí eu vou ver como que eu vou falar sobre isso. Eu vou falar enquanto virtude ou enquanto um ser viciado. Esse vício está muito relacionado também a palavras, a pensamentos, a ações. Então, se eu estou acostumado, eu tenho como clichê dizer assim, se acontecer uma coisa dessa, eu respondo dessa forma. Ou seja, eu uso clichês. Então, nesse caso, provavelmente eu não vou dominar as minhas más tendências, porque eu já tenho resposta pronta
para tudo aquilo que chegar até mim. Se chega uma coisa que eu gosto, eu tenho a resposta pronta também. Mas não é uma coisa cativada, buscada no imo do espírito, no imo da alma. É uma resposta pronta, já feita anteriormente. O que a espiritualidade nos aconselha, né? O que se diz? Reconhece o verdadeiro espírita pelo muito que faz para domar as suas más inclinações ou más tendências. Então é preciso que a gente comece a elaborar um conteúdo doutrinário em nós que nos suporte, nos dê suporte a quando chegar qualquer informação. Seja uma informação que eu goste e seja uma informação que eu não goste. Vamos dar um exemplo? Às vezes você recebe uma informação que você gostou muito daquela informação. E geralmente, ou em casos, né, a pessoa fala assim, vamos beber para comemorar. Aí, de uma coisa boa, você distorce para uma coisa negativa. Porque a bebida alcoólica, ela é de fato algo que nos consolida no vício. Então, se eu tenho uma boa notícia, se eu tenho uma coisa promissora que chega para mim, eu vou beber para comemorar? Então eu estou distorcendo aquela virtude, aquele momento virtuoso, num momento vicioso. Então isso compete a cada um, porque cada um tem os seus conceitos. Nós não podemos entrar nos conteúdos conceituais das pessoas, mas é dever do espírita explicar isso, colocar isso, para que os outros possam refletir. E se você tem essa força de virar para má tendência, uma coisa que é boa tendência, ou viver só praticando os clichês das más tendências, está na hora de refletir sobre isso, está na hora de pensar, está na hora de entender que o Evangelho de Jesus é o Evangelho do amor, é o Evangelho da busca da nossa integração com a plenitude da vida. Foi isso que Jesus nos propôs, né? Quando ele diz, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Vós sois o sal da terra, que faça brilhar em vós a vossa luz. Então, o que ele coloca para nós, enquanto proposta, é avanços de virtudes. Agora, se eu não faço isso, eu continuo realizando os atos que distorcem as minhas forças virtuosas para as forças viciosas, é o momento de pensar. Porque nós sabemos que muitas pessoas chegam no mundo espiritual em decadência moral e espiritual porque apenas tiveram a boa intenção, mas não fizeram. Apenas falaram, mas não realizaram. Apenas tiveram a informação, mas essa informação fugiu quando uma força maior proporcionava para ele uma fuga da virtude. Não façamos isso. Isso não é bom. Isso nos atrasa no nosso processo evolutivo. Cuide das suas boas tendências e não permita que o ego inferior, o orgulho, o egoísmo, atraiam para eles a sua tendência. Uma tendência boa e positiva. Persevere nas tendências virtuosas e você será eternamente vencedor. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.